Olá, eu sou o Cristiano Colombo, professor de Direito Civil. Estive com vocês durante toda essa semana falando um pouco sobre o tema inseminação póstuma e sucessão. Bem, se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Esse programa é o Saber Direito Responde. Então nós vamos estar aqui respondendo algumas dúvidas recorrentes. Na verdade, sobre essa matéria, sobre esse tema, eu tenho uma série de perguntas e questionamentos que os alunos muitas vezes me fazem. Então eu vou reunir e vou procurar aqui, né, para a gente abreviar, já trazer as principais dúvidas recorrentes sobre o tema. Então vê, uma delas é como se deu a evolução histórica do Instituto da Filiação. Olha só, gente, quando a gente fala do Instituto da Filiação, nós temos que ver todo um transcurso de tempo, né? Vejam que se começou o direito de família, a filiação, lá no período primitivo, né? Nos povos primitivos, em que os grupos de pessoas se reuniam. Posteriormente, nós tivemos o matriarcado, em que, na verdade, as relações de parentesco se davam em torno da mãe, pela sua glorificação em razão da maternidade, né? E havia parentesco, então, mãe e filhos, né? E também irmãos uterinos. Né? Depois disso, passamos para o patriarcado, né? Que o patriarcado, na verdade, ele vai se caracterizar pela presença do pai na relação parental, então é pai, filho, né? Neto, então assim que vai funcionar. Seria o patriarcado, que surgiu então já nos povos primitivos, através da autoridade do pai, do casamento, enfim, tudo isso então faz parte da evolução histórica. Depois nós vimos também, durante os nossos programas, Grécia e Roma, né? Estudamos aí, falamos um pouco sobre o direito privado grego, falamos também sobre o direito privado romano, em que, na verdade, se estabeleceram também laços parentais. Vejam que nós podemos ver na Grécia a ideia toda daquela família junto ao altar, cultuando os deuses dos antepassados. Então, tudo isso formava a filiação lá na Grécia. Em Roma, também há toda essa questão da religião doméstica, que é bastante importante. Lembramos vocês que em determinado momento nós falamos sobre a questão do parentesco, que ele era um parentesco agnatício e passa a ser um parentesco cognatício, ou seja, ele era baseado basicamente nas relações de culto aos deuses, portanto era agnatício, e passa a ser então cognatício por estar vinculado ao sangue, lá na novela 118, né, de Justiniano. Então vejam que depois disso nós estudamos aqui também no nosso curso as questões relativas aos povos bárbaros, que na verdade verificamos que não são tão bárbaros assim, né, por ter um bom tratamento na família, falar e ter em comunhão de bens, em parentesco bilateral, e fomos evoluindo, né, até chegar hoje, né, no direito brasileiro, que recebeu todo esse influxo, né, toda essa caminhada, né, de dados históricos, de momentos e etapas históricas. E claro que, na verdade, essa evolução histórica vai desembocar hoje, né, no artigo 1597, que vai trazer, inclusive, situações que vão tratar de reprodução assistida, né, como é o caso da inseminação póstuma, que foi o tema da nossa aula. Então, essa basicamente foi a evolução, que nós podemos dizer assim, do direito de filiação, do Instituto da Filiação. Então, essa primeira pergunta, como se deu a evolução histórica do Instituto da Filiação, penso que assim nós estamos respondendo. Também há aqui um questionamento bem interessante, qual é o atual conceito de filiação, né? Ora, o atual conceito de filiação, ele passa por esse próprio artigo 1597, recepcionando esta nova forma, através da reprodução assistida póstuma, enfim, mas uma filiação toda vinculada com o constitucionalismo, vimos a constitucionalização do direito privado, com os vetores do código, a socialidade, a eticidade, a operabilidade, né? Então vejam, esse atual conceito, ele acaba, né, tendo essa abrangência. Inclusive, claro, a igualdade dos filhos, a teor do artigo 226, adotivos, né? Enfim, nessa linha de raciocínio que nós estamos aqui a analisar. Então esse é o atual conceito. Ainda, a pergunta bastante interessante aqui, é possível a inclusão da inseminação artificial homóloga em vivo pós-mortem
como nova hipótese de paternidade. Vejam que, na verdade, nesse ponto, é muito importante que nós tenhamos em mente aquele estudo aqui desenvolvido em sala de aula, né? Nós verificamos que no Código Civil há uma possibilidade de se reconhecer a inseminação artificial homóloga póstuma no artigo 1597. Ocorre que há uma discussão ainda acerca de quando e de que forma isso vai ser verificado. Vejam que nós vimos em sala de aula aqui nessa semana que ela vai se dar quando? Por parte, por exemplo, do Conselho de Medicina e por parte também do enunciado do Conselho da Justiça Federal, eles exigem para que se estabeleça a filiação, como estamos aqui a comentar, né, uma autorização expressa, né? Então vejam que essa ideia tanto do Conselho Federal de Medicina como também do enunciado. E relativamente àquela situação em que não há uma autorização expressa, nós aqui fizemos uma interpretação, um estudo, no sentido de que a lei não faz essa exigência expressamente, né? Então, logo, se poderia trabalhar com a ideia de projeto parental. E, portanto, havendo projeto parental, haveria filiação. E, em um terceiro momento, nós estudamos a hipótese da inseminação com vedação por parte do falecido, né, que não deixou, mas não só não deixou, ele proibiu que fosse feita a inseminação após a morte. Bom, nesse caso, nós defendemos que não há filiação. Então, portanto, né, não vai se estabelecer. Dessa forma, dessas três formas aqui, se verifica como, na verdade, em que hipótese é possível estabelecer, então, o direito de filiação. Estamos encerrando, então, esse primeiro bloco e voltamos já. Olá, estamos então nesse segundo bloco do nosso programa Saber Direito Responde e vamos a mais dúvidas então recorrentes acerca desse tema. Veja que uma dúvida que é bastante recorrente é: existem efeitos sucessórios em sendo estabelecida a filiação em caso de reprodução assistida após morte? Bem, esta pergunta ela é bastante interessante, bastante importante, né, porque na verdade ela vai consolidar aquela ideia que nós formamos aqui durante o nosso curso. Vejam, nós entendemos que uma vez estabelecida a filiação, é inarredável o reconhecimento dos direitos sucessórios, né? Então, vejam, se existem efeitos sucessórios, entendemos que existirá, porque estabelecida essa filiação, né? Agora, em que termos esses direitos sucessórios vão acontecer? Ora, direitos patrimoniais sobre os bens deixados, né, pelo decujus. Ocorre que, evidentemente, vai ter que se estabelecer e vai ter que se verificar como fica a figura do terceiro, que é um adquirente de bens, então ele vai ter, por estar de boa fé, ele não vai ser prejudicado, e também a figura dos herdeiros aparentes, ou daqueles herdeiros que também não teriam todo aquele quinhão, mas um quinhão inferior. Bom, nesse caso, né, nós vamos ter que verificar e aplicar as regras da boa-fé subjetiva, ou seja, quando há uma boa-fé subjetiva, aqueles que colhem os frutos de boa-fé não precisam restituir. Também, se houver a deterioração ou perda da coisa, também não pagarão e não indenizarão. Agora, evidentemente, se ainda estiverem com os bens, enfim, vão ter que alcançar, né, ou ainda se enfim, tiverem se desfeitos dos bens ou feito uma subrogação real, ou seja, substituído esse bem por outros valores, vão ter que alcançar a parte, então, a este novo herdeiro. É assim que nós defendemos, né? Vejam que, aqui mais uma questão, o princípio da coexistência entre o antecessor e o sucessor no momento da morte deverá ser respeitado? Vejam uma questão bastante interessante, que muito tem a ver aqui com o nosso tema, né? Primeiramente, vamos explicar o que é o princípio da coexistência entre o antecessor e o sucessor. Ora, sabemos nós que durante a história da humanidade, marcadamente na Grécia e em Roma,
havia a necessidade, em razão do sucessor dar continuidade, né, no culto religioso, de, na verdade, dar continuidade na figura do seu antecessor, né, que no exato momento da morte, ambos existissem. Então essa é a coexistência, isso quer dizer, então, no momento da morte vão ser fixados os herdeiros. Ocorre que, como nós estudamos em sala de aula, na nossa semana aqui no programa, nós verificamos que quando esse princípio, ao ser aplicado esse princípio hoje, modernamente, ele deve ser visto de forma mitigada. Inclusive, nós vimos, por exemplo, os ensinamentos de Pontes de Miranda acerca do tema, que já na época, então, por volta de 1970, já havia manifestado que esse princípio ele vem, na verdade, se mitigando, né? Por quê? Porque mais e mais no ordenamento jurídico vem sendo reconhecida a legitimidade de suceder, né, de prole eventual, por exemplo, que ainda não está concebida. Então aqui, na verdade, esse princípio da coexistência, ele deve ser respeitado, mas ele deve ser flexibilizado ou mitigado. Ou seja, em situações concretas, reais, né, que na verdade tenha que se fazer essas diferenças, em razão da situação peculiar, como é o caso do nondum conceptus, ou seja, aquele que ainda não foi concebido, bom, se poderá então flexibilizar, relativizar esse princípio e, por toda uma situação do ordenamento jurídico, evidentemente reconhecer direitos sucessórios a esse concebido pós-morte. Evidentemente que estamos só falando aqui daquela situação em que o Código Civil reconhece como filho. Não estamos aqui a falar, por exemplo, de situações, como nós comentamos em sala de aula, situações em que a inseminação se dá por ato ilícito, com discordância, com vedação direta pelo antecessor. Bom, aí nós não teremos um filho, né? Teremos então um genitor que não é pai, né? E não teremos então uma pessoa que vai ter apenas vínculo parental com a sua mãe, não com o seu genitor, na verdade, que só contribuiu com o material genético. Aqui bastante interessante a pergunta, com relação à segurança jurídica, como ficarão os herdeiros que já receberam o patrimônio? Acredito que essa pergunta, ela vem, aliás, é uma das principais perguntas, principais dúvidas recorrentes de todos, né? Porque ao reconhecer essa possibilidade, nós vamos ter uma situação bastante concreta de herdeiros que ficarão, sim, né, com situações patrimoniais em jogo. Claro que aqui nós estamos diante de novos direitos, né, e a segurança jurídica, em face do princípio, né, da igualdade da filiação, da constitucionalização e da dignidade da pessoa humana, nesse jogo de princípios, né, nesse enfrentamento desses princípios, deve, sim, a dignidade da pessoa humana, né, do concebido pós-mortem vencer, né, nesse sopesamento, nessa razoabilidade, né, nesse balancing dos princípios. Então, vejam, isso é bastante importante. Então, nesse caso, como ficarão os herdeiros que já receberam patrimônio? Enfim, eles vão, em verdade, se de boa fé, eles terão tratamento, se de má fé, terão tratamento, né, como nós acabamos de referir aí, né, no nosso programa. Por último, no caso do furto de material seminal de um banco de sêmen, após a morte do genitor, estabelecerá a filiação? Olha, entendemos que não, né? Já que neste caso haverá o malferimento, a violação do princípio da eticidade, haverá abuso de direito, haverá ato ilícito, e nesse caso não se estabelece então a filiação. Nós deixamos bem claro durante as nossas aulas o nosso posicionamento em reconhecer a filiação e inseminação póstuma com autorização expressa ou ainda com projeto parental. Nesse caso, evidentemente, não se estabeleceria. Bem, vamos encerrando então esse segundo bloco e nós já voltamos aí dando continuidade nas dúvidas. Dando continuidade ao nosso programa Saber Direito Responde, nós vamos a mais dúvidas frequentes, né, que nós podemos então colher das dúvidas que surgem entre os alunos, em sala de aula, enfim. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Como ficam os prazos prescricionais? Bem,
A questão dos prazos prescricionais, efetivamente, como durante a nossa semana de aulas eu expliquei, nós temos uma grande dificuldade no ordenamento jurídico. Por quê? Porque houve a previsão a respeito da inseminação póstuma, né, homóloga póstuma, mas, pelo contrário, não houve uma busca em trazer prazos prescricionais específicos para a matéria, né? Logo, essa é uma das grandes dificuldades. Vejam que durante o nosso programa aqui eu me manifestei de forma expressa quanto à questão da inseminação póstuma. Na verdade, existem duas grandes correntes acerca disso, né? Ou você veda totalmente a possibilidade, que daí no caso você não permitiria mais a inseminação póstuma, né? Ou ainda você permite, restringindo e estabelecendo todos os prazos assim específicos, né? Eu basicamente me posicionei durante o programa na linha da primeira situação, né? A primeira alternativa, em razão dos vários países do mundo que assim trazem, da questão do luto, que muitas vezes logo após a morte prejudica o consentimento, né? Enfim, desta pessoa, enfim. Mas vejam que como ficam os prazos prescricionais. Ora, no direito brasileiro hoje, nós temos basicamente alguns dispositivos que poderiam nos auxiliar diante da ausência e da lacuna legislativa. Seria basicamente assim, poderíamos trabalhar com a parte geral do Código, um prazo geral, e aí nós teríamos um prazo basicamente absurdo, né, de 26 anos, que seria a soma dos 10 anos que a prescrição geral estabelece, mais os 16 anos, que é aquele prazo em que não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Realmente, esse prazo ele está completamente desarrazoado e pode trazer, sim, situações extremamente difíceis, né, e constrangedoras para herdeiros, né, co-herdeiros ou herdeiros aparentes também, aqueles que pensaram que eram herdeiros e não são. Então vejam que isso realmente é incabível, né? Então, ou também aplicar o prazo de 2 anos para a prole eventual, que seria uma aplicação analógica com o dispositivo da prole eventual, que me parece ser mais razoável e dentro do direito. Então, estabelecer um prazo máximo de 2 anos para que fosse feito o procedimento. Ocorre que ainda estamos num período em que não há legislação específica sobre o tema. Então, estamos fragilizados, né, e merece, então, como eu já referi, ou uma proibição total ou uma autorização com, na verdade, especificações, enfim, prazos, como fazer, formulários e tudo isso. Vamos à próxima pergunta. A pergunta seguinte, ela está bem próxima ao que eu estava falando. Como está a legislação brasileira acerca do tema? A legislação brasileira acerca do tema, ela se subsume, ela se remete a tão somente um artigo, 1597, do Código Civil Brasileiro. Eu lembro a vocês que o que há de legislação acerca do tema somente trata sobre, nós podemos ter ali, a Lei da Biossegurança não trata diretamente sobre esse tema. Se nós pegarmos ainda, temos aquela resolução do Conselho Federal de Medicina e temos ainda, que poderia também aqui ser citado, o enunciado, né, do Conselho da Justiça Federal. Todos esses dois últimos casos que exigem a autorização expressa. Então, nós estamos num momento aqui, basicamente, né, de vácuo legislativo, uma lacuna jurídica que acaba tendo que ser preenchida em razão dos princípios, em razão da Constituição, enfim. Então, nesse caso, né, quando a gente trata sobre esta situação específica da lei do Brasil, a resposta é: a legislação brasileira está lacunosa e pende ou de uma melhor regulamentação ou de uma proibição quanto à inseminação póstuma, como existem em outros países, enfim, no sentido, inclusive, de proteger o planejamento de uma criança que já vai pré-ordenadamente nascer sem a companhia de um pai, né? Então, essa é basicamente as duas situações que se apresentam. E agora, como os outros países do mundo tratam do tema, né? Ora, na verdade, os outros países do mundo que tratam acerca do tema, basicamente a pesquisa que busquei fazer, tanto em Portugal como na França, também na Espanha e na Itália e na Alemanha, né? Esses ordenamentos que são referências para nós no direito, enfim, e nós recebemos deles, né? Como nós estudamos durante o curso aqui, influências, institutos, enfim, nós verificamos que há uma carga forte no sentido da restrição dessa inseminação pós-morte.
Então, sim, há uma carga muito forte no sentido da restrição. E essa restrição, portanto, né, ela vai, evidentemente, se voltar especialmente para o caso da inseminação. Inseminação seria, né, como nós comentamos aqui, a introdução do líquido seminal, né, no corpo feminino. Então, esse caso, há sim uma grande resistência por parte desses países, né? Vejam que em muitos casos, em algumas situações específicas, né, como nós aqui retratamos durante o programa, os países aceitam, né? Por exemplo, na Espanha, em regra não pode, mas se daqui a pouco deixou uma declaração, uma autorização, até 12 meses é possível. Então, como é que nós entendemos, como é que nós interpretamos assim? A meu sentir, né, a legislação brasileira acabou, de alguma maneira, trazendo um dispositivo dentro do Código Civil, que mereceria uma lei especial, né, e que não trouxe o detalhamento quanto à regulação da matéria. Então isso está trazendo o quê? Uma grande insegurança jurídica, que vai sim se refletir, por exemplo, daqui a pouco, nos laboratórios, que vão muitas vezes sofrer pedidos por parte da família deste que fez a criopreservação para que entregue o líquido seminal. Vai haver problemas também médicos, então o próprio pessoal do Conselho Federal de Medicina, os médicos em si, vão sofrer ordens judiciais para cumprir, contrariamente ao que diz o Conselho Federal de Medicina. Então me parece que aí é necessário uma maior discussão sobre o tema, ou como digo, para vedar, ou para, né, no caso aqui, regular. Estamos encerrando então este programa Saber Direito Responde. Quaisquer dúvidas que houverem, vocês podem mandar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E ainda lembro que todos os programas aqui da família Saber Direito estão disponíveis para vocês no site, né, www.tvjustiça.jus.br. Lembrando que justiça sem a cedilha. Muito obrigado, até mais.